Olá, gente! Tudo bom contigo? Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda à tua casa, canal Bíblio Responde. Vamos já para a vinheta para dar início ao nosso trabalho de hoje. Eu sou a professora Gui. E se você é a primeira vez que está aqui conosco, sinta-se abraçado, sinta-se abraçada. E ao mesmo tempo que eu te convido para receber o meu abraço, eu te convido a dar uma paradinha nesse vídeo e você ir até a playlist que vai estar aqui em cima da minha cabeça, a sugestão para que você consiga obter as informações anteriores à nossa aula de hoje. Uma vez que hoje nós iremos estar trabalhando, olha aqui, o sistema de classificação expansivo. Ok, meus amores? Ok, meu bebê, minha bebê? Então, para agora, vê lá a nossa aulita e depois continua. E se tu já é da comunidade Bíblio Responde, não esquece o teu like, hein? E nem compartilhar esse vídeo com teus colegas. Afinal de contas, se ele é importante para ti, ele vai ser importante para os outros também. Vamos nessa, que atrás tem gente? Então, como toda vez, para a gente conseguir se situar no nosso conteúdo, a gente sempre relembra o que é a classificação. Nós vimos e estamos vendo novamente que a classificação é aquele ato que vai tornar a obra única. E por que, Guilhermina? Ela se torna única mesmo, que eu já esqueci? Porque, por meio da classificação, aquela obra que foi feito o processo técnico vai receber o seu CPF, ou seja, o seu número de chamada. E cada número de chamada é único e é através dele que vai fazer com que a tua obra tenha um lugar específico dentro do teu grande acervo, ok? E nós vimos também que o processo de classificação ele começou desde a antiguidade, lá desde Platão, quando ele começou a tentar organizar o conhecimento pelas forças da natureza, depois veio o estudar a parte do antropocentrismo, já foi incluída a parte da ciência, e significa que o sistema de classificação não é uma coisa estática, pelo contrário, eles vêm sofrendo evoluções ao longo dos anos e é justamente por conta disso que a Lentino ela apresenta 4 tipos de classificação, 4 tipos de sistemas de classificação, e é ela que nós estamos utilizando como nossa referência básica. Por isso que nós defendemos aqui nas nossas aulas que as nossas classificações, elas podem ser as classificações antigas, elas podem ser o sistema de classificação moderno, a classificação expansiva e o sistema de classificação decimal, ok? Nós vimos que já trabalhamos as classificações antigas e também já as classificações modernas. Hoje, meus amores, nós iremos estar iniciando o sistema de classificação expansivo. De acordo com essa nossa lâmina, o sistema de classificação expansivo ele é composto por 2 sistemas de classificação. O primeiro sistema de classificação é chamado de sistema de classificação de Cater e o segundo sistema de classificação é chamado de sistema de classificação da Library of Congress, ok? E hoje nós iremos estar trabalhando apenas com a classificação de Cater, belezinha? Então, já que nós vamos trabalhar o sistema de classificação de Cater, nada mais do que o importante é eu saber quem é o nosso anfitrião da noite, quem é o nosso anfitrião do dia, quem é o nosso anfitrião da tarde,
Quem é o nosso anfitrião da nossa querida aula? Então, nós temos aqui esse rapaz, muito com semblante sério, que se chama Charles Ami Carter. Ele nasceu em 1837 e, lamentavelmente, faleceu em 1903, o que representou a não continuação do seu sistema Expansive Classification. Nós vamos já verificar isso, ok? Ele nasceu na cidade de Boston, por isso que ele é um bibliotecário norte-americano, e ele trabalhou justamente na biblioteca da universidade que ele mesmo estudou, não é? E ele atuou como bibliotecário por mais ou menos 35, 45 anos, não é? E durante esse tempo que ele estava trabalhando na sua biblioteca, ele começou a criticar o sistema de classificação da época, que naquela época o que se usava era a CDD, que era o sistema de classificação de Dewey, né? A classificação decimal de Dewey. E por que, meus amores, ele sempre reclamava da classificação do Dewey? Porque na visão de Carter, a classificação decimal de Dewey, a CDD, era uma classificação muito engessada. Ela não permitia você agrupar assuntos diferentes, ou seja, ela não permitia você expandir, você crescer. É justamente por conta disso que o nome do sistema dele foi Sistema de Classificação Expansiva. Sacou? Porque ele colocou esse nome? Tá? Mas antes da gente entrar, é importante que você saiba uma coisa, uma curiosidade acerca do Carter. Carter, na verdade, a primeira e grande contribuição que ele trouxe para a área da biblioteconomia não teve nada a ver, gente, com a questão da classificação. No ano de 1876, o Carter, ele criou um catálogo, não é? As regras para o catálogo dicionário. Foi a partir desta publicação que nós passamos a ter os catálogos da forma como nós conhecemos e aplicamos nos dias de hoje. Então, por isso que para muitos, Carter ele representa o pai da catalogação, ok? E não o pai da classificação, tá? Então, por isso que a primeira contribuição, a contribuição zero do Carter é justamente para catalogação. Isso a gente viu na nossa playlist de catalogação. Se não assistiu, dá um pulinho lá para você entender como é que aconteceu isso, belezinha? A segunda grande contribuição que o Carter trouxe para a área da biblioteconomia foi justamente o processo de notação de autor, né? Porque para nós bibliotecários, o autor, o sobrenome ou a primeira palavra do título, para a gente não é palavra, não é? É número, né? Então, nós utilizamos a notação do autor, a tabela de Carter. Então, foi este senhor que construiu a tabela de Carter que você utiliza nas suas aulas de catalogação e nas aulas de classificação, ok? E a terceira e última contribuição que o Carter trouxe para a área da biblioteconomia correspondeu, enfim, ao seu sistema de classificação. Belezinha? E como era, Guilhermina, o nome do sistema de classificação que foi feito pelo Carter? De acordo com o que está aqui ao meu ladinho, ele é o Expansive Classification, ou classificação expansiva. E como nós falamos, ela partiu primeiramente de uma crítica severa contra a CDD, contra a classificação decimal de Dewey, por achar que ela era engessada, que ela não estava pronta para a inclusão
de assuntos diferentes, fazer a relação e a correlação. Ela não estava pronta para incluir novos assuntos, uma vez que nós temos lá com Ranganatha, que ele já tinha a lei de Ranganatha, onde dizia na quinta lei que a biblioteca é um organismo em crescimento. Então ele dizia que esse sistema que era utilizado há quase 15 anos, lá na Inglaterra, lá nos Estados Unidos, lá no Brasil, lá no mundo inteiro, que era o que foi universalmente conhecido, né, e utilizado, a CDD, ele falava que ela não dava conta de atender a quinta lei de Ranganatha. Então, por isso que ele pensou em fazer um sistema que pudesse, se expandir, não é? Ser capaz de fazer a expansão. 2, de poder atender a todo e qualquer tipo de biblioteca, ok? Porque nós tínhamos vários tipos de biblioteca. Uma biblioteca pequena até uma biblioteca pública, uma biblioteca especializada, não é? E as necessidades eram diferentes. Por conta disso, que no ano de 1891, Cáter publica a primeira parte do seu sistema. Ele fez um sistema tão grandioso, gente, que ele não coube em um único volume. Ele fez 7 partes e cada parte tinha o seu índice. Então era como se fossem sistemas diferentes, tá? Mas tudo era a classificação expansiva de Cáter. Essa de 1891, ele quis primeiro rebater as críticas que ele estava ouvindo das pessoas, de outros bibliotecários da sua classe, e também para atender à solicitação dos bibliotecários das bibliotecas escolares e bibliotecas de pequeno porte. Então, por isso que essa primeira versão foi destinada exclusivamente para biblioteca de pequeno porte. Tanto é que o número de classe para ser estabelecido era menor, uma vez que quando nós temos na nossa prática a biblioteca escolar, o nível de profundidade do processo técnico em relação a uma biblioteca específica, especializada, por exemplo, não tem comparação, né? Na especializada, a gente vai para o nível 3, né? Que eu ainda vou ensinar para vocês. Por quê? Porque eu quero o maior número possível de informação. Na minha escolar, na de pequeno porte, na comunitária, a gente não precisa ter tanto trabalho assim, uma vez que a obra vai conseguir, com a mesma qualidade, ser recuperada. Tá? Então, por isso que ele pensou em todos os tipos de biblioteca e qual seria a parte destinada para cada uma delas. Belezinha? De acordo com o que nós temos aqui, o bibliotecário de uma biblioteca americana, ele falou o seguinte: o Cáter produziu a melhor classificação do século XIX. Embora o seu sistema fosse menos científico do que o sistema do J.P. Leslie. As suas outras características principais, por exemplo, a notação, a especificidade e a versatilidade, tornaram Cáter merecedor dos elogios que recebeu naquela época. Tanto é que o seu sistema, inicialmente, mais de 100 e tantas bibliotecas começaram a fazer uso. Depois de 10 anos é que esse número foi reduzido justamente pelo seu falecimento e pela não atualização, aí ele entrou em desuso. Mas quando ele estava no auge, ele realmente bombou mais do que o Dewey Filho, né? Então, realmente, ele mereceu vários elogios e todos os elogios que podia ser
colocado lá. Para ele fazer o seu sistema, vamos lá agora para a gente entender como foi a base do sistema dele para montar as classes principais. A partir dessas classes é que gerou a parte 1, parte 2, assim vai embora. Ok, meus amores? Tá? Para ele fazer isso, ele tomou como base o Brunet, que ele fez um manual lá em Paris, francês, então ele pegou um pouquinho da ideia do Brunet e também, lógico, pegou a ideia do Dewey, tá? Ele não jogou fora o Dewey, de jeito nenhum. Ele uniu os dois sistemas e foi tentar melhorar. Afinal de contas, eu não vou inventar a roda se a roda já existe, não é mesmo, gente? Então, o que foi que ele fez? Ele começou assim: eu tenho que ter consciência da minha existência. Se eu tenho consciência da minha existência, logo eu existo. Se eu existo, eu estou usando a razão. Então, com isso, ele passou a criar a classe B, que é a classe de filosofia. Depois, quando ele começou a filosofar, ele começou a questionar, não é isso que a filosofia faz? Indaga. De onde eu vim? De onde eu sou? Por que eu estou? Quem sou eu? Quem me criou? Aí ele criou a classe da religião. Então ele criou a classe BRC, que é religião, tá? Depois ele começou a pensar que você tinha a sua própria vida enquanto indivíduo, junto ao meio, mas você era um ser diferente, um ser que pensava, um ser personalizado. Então surgiu a classe E, que é de biografia, que vai falar da vida da pessoa. E além de eu ser um ser personalizado, eu sou um ser que estabeleço relação e inter-relação com as outras pessoas e com o meio em que eu me encontro inserido. Aí ele criou a classe HK, que são as ciências sociais, não é? Aí ele começou a ver que nós tínhamos ao nosso redor forças naturais que estavam junto conosco e que nos influenciavam direto ou indiretamente. Aí surgiu quem? As ciências, não é? Porque elas que governavam a lei da natureza. Então criam-se as classes L a K, ciências. Depois ele começou a ver que as artes, elas nos davam sustentação, não é? Na época, a palavra tecnologia, ela era utilizada como artes úteis, não é? E essas artes úteis, essa tecnologia, ela andava casadinha com a minha ciência, não é? Para fazer com que a gente conseguisse estudar determinados fenômenos. Então, por isso que surgiu quem? A classe RAU, que é a tecnologia. Ok, meus amores? Aí, como eu sou um ser humano que mereço relaxar, que não vivo só de política, que não vivo só de briga, ele criou as belas artes, que é a classe W, não é? E também a literatura, que eleva o espírito humano. Então criou as classes X e Z. Aí ele pensou, fiz todo esse esquema na minha cabeça, geraram dessas determinadas classes. Se porventura aparecer coisa nova e que não estão contemplados aqui, é por isso que ele criou a classe A, que são as obras gerais. Ok, meus amores? Tudo que não é filosofia, religião, biografia, ciências, tecnologia, artes, literatura, passa a ser as obras gerais. Ok? Então, essa é a grande base do sistema que Cater estabeleceu para criar o sistema de classificação expansiva. Ok? Aí, vamos lá. Para que ele começasse
a organizar o seu pensamento, ele apresentou a tabela principal, que são as classes principais. Ele apresentou as tabelas auxiliares, que são as subdivisões que vão ajudar na representação do conhecimento, e os nossos índices, que é justamente o meu mecanismo facilitador do processo de classificação. Ok? Tá? Vamos lá falar um pouquinho de cada uma. A tabela principal ou classes principais, elas sofreram algumas mudanças. Lembra que ele colocou para cada parte um tipo de biblioteca para poder atender? E a primeira parte, que era justamente para a biblioteca de pequeno porte, percebam, meus amores, ele só colocou 7 classes. E lógico, dentro de cada classe ia ter as suas subdivisões. Mas com essas 7 classes, ele conseguiu atender a necessidade das bibliotecas de pequeno porte. Ok? Tá? Percebam que nós temos aqui, ó, ciências sociais é o H, artes e ciências é o L, a linguagem é o X, Y a literatura e assim vai embora. Mas com essas 7 classes, ele conseguiu satisfazer a necessidade das bibliotecas de pequeno porte. Quando nós chegamos na segunda tabela, que ele chamava de parte 2, percebam, meus queridos, que agora nós temos 14 classes. Por quê? Porque a biblioteca que ia fazer uso da segunda classificação já era um espaço que tinha uma maior ramificação da área do conhecimento. Então, ele tinha que abordar mais conhecimentos em relação à parte 1. Então, nós temos aqui 14 classes, ok? Quando nós chegamos na classe que ele trabalhou, parte 3 até a parte 6, ele utilizou praticamente o alfabeto inteiro, com exceção da letra P, tá? Por isso ele só usou 25 classes. Por que ele deixou a letra P? Pensando na possibilidade de aparecer um assunto que não era contemplado, então ele iria entrar na classe P, ok? E só foi a partir da terceira classe que apareceu um espaço para antropologia e para zoologia, que não tinha até a segunda classe, ok? Percebam, meus amores, que ele colocava as classes com letras maiúsculas. A princípio, como tudo era letra maiúscula, tanto a classe principal quanto a tabela auxiliar de forma que ele usava tudo com letra maiúscula, eles iniciaram dizendo que a notação utilizada pelo sistema de classificação expansiva era uma notação pura. Mas a partir da 7ª classe, da 7ª edição, da 7ª parte, melhor falar assim, ele começou a mudar a tabela auxiliar e passou a ser número. Então, a partir da 7ª edição, nós já temos uma notação mista, porque já fazia uso de letras e números, ok? E com toda certeza ele utilizou isso porque você entrava em conflito, porque se fosse pelo menos letra minúscula, eu conseguia sacar o que era a classe principal, o que era a classe auxiliar. Mas tudo era letra maiúscula. Aí eu já não sabia a olhômetro o que eu estava fazendo ali, né? Então, isso também fez com que as pessoas tivessem que estudar muito o processo de classificação do Cáter. Na última parte, que é justamente a incompleta, a 7ª edição, percebam que ele já mudou completamente as letras, não é? E como ele faleceu
Antes de concluir isso, o seu sobrinho até tentou continuar, todavia sem sucesso, e o que fez com que essa classificação passasse a entrar em desuso. Ok, meus amores? E as tabelas auxiliares? Elas são super parecidas com as nossas, que nós temos até hoje e que nós conhecemos. Vamos lá ver? A primeira é a tabela auxiliar de forma. Percebam que eu falei antes? Até a edição 6ª, a tabela auxiliar de forma era limitada, não tinha outras coisas, só tinha dicionário, enciclopédia, índice, museu, periódico, cotidiano, livros de referência e sociedade. Só isso que tinha. Não tinha biografia, não tinha bibliografia, que é o nosso tradicional de hoje, não é? Não tinha. Além de ser limitado, também era por letra alfabética, o que deixava a gente doido, porque a classe principal também usava as letras do alfabeto completo, com exceção da letra P, não é? Então, a única coisa que eu sabia quando eu olhava ali o P, que era um periódico, porque na classe principal não tinha a letra P. De resto, eu não conseguia saber a olhômetro o que eu estava fazendo, não é? Quando foi justamente na parte 7 ou na 7ª edição, olha o que ele fez. Ele não só aumenta as formas das nossas obras, como ele substitui o alfabeto pelo ponto numeral. Ficou muito mais fácil a nossa vida. Então, quando eu tinha ponto 2, bibliografia, ponto 7, periódicos, ponto 4, história, ponto 5, dicionário, enciclopédia, e assim ia facilitando a minha vida. Ok, meus amores? Vamos para um exemplo, como é que nós usávamos a questão da forma. Então, nós temos, vamos dizer que eu tenho essa obra, e lá no meu cabeçalho de assunto, era revista de sociologia. Nós já aprendemos como é que nós fazemos mesmo o cabeçalho? Tinha que ser o quê? O assunto principal e a forma lá atrás. E se isso é uma revista, obrigatoriamente eu tenho que colocar a palavra periódicos no plural, não é isso? Então ia ser sociologia traço periódicos, ok? Então nós vamos, sociologia, eu vou na tabela principal, lá na minha classe principal, e vou ver lá dentro de sociologia e descubro que ela é letra I. Nós vamos lá, eu estou usando nessa versão a edição da 2 até a 6, ok? Periódico é letra P. Então, como é que ficaria? IP. A partir da 7ª edição, que facilitou a minha vida, eu vou olhar sociologia I e o meu periódico é ponto 7. Gente, mudou completamente, não é? Então, a partir daí ficou muito mais fácil o processo de classificação, porque a olhômetro eu já sei que ponto 7 é uma forma e 7 é periódico. É periódico de algum assunto, não é? E o I é um assunto, que no caso é o nosso, sociologia, ok? Só mais um exemplo para a gente poder ir rapidinho. Biografia de pintores. Nós temos pintura, não tenho pintores. Pintura, WP. Biografia, lembra que na nossa primeira versão não existia biografia. Então, eu tinha que representar como? Só. Aqui olhando, eu não tenho biografia, tá vendo? Na segunda, biografia ponto 3. Então, sim, eu posso fazer o seguinte. Na minha primeira versão, já que eu não tinha biografia, vai ficar só WP. Na minha segunda versão, que eu já tenho a forma biografia, então eu já posso colocar WP.3. Ficou mais completinho, mais bonitinho. Beleza? Tá? Em relação à segunda tabela auxiliar,
Ele utilizou a de língua e literatura. E não tem tabela para isso. Por quê? Ele colocou o seguinte, meus amores. Toda vez que o assunto se reportava à língua, obrigatoriamente eu vou colocar X maiúsculo. Quando a obra se reportar à literatura, eu obrigatoriamente coloco Y maiúsculo, ok? É diferente da nossa tabela de forma. Aqui é bom que eu só tenho duas. Língua, X, aí eu vejo língua espanhola, X, e vou ver o nome da Espanha. Eu tenho literatura grega, Y, e vou ver qual é o número de Grécia, sacou? Tá? Essa é muito mais fácil. Vamos lá para as nossas, olha aqui, a nossa lista, local list, como ele chamava, não é? Que ele colocava assim, ó. Nós temos 21 Austrália, 30 Europa, 32 a Grécia, não é? E ele colocava cada cidadezinha, cada espaço geográfico tinha um número. E percebam a diferença. A forma, eu tenho ponto e um algarismo. O local, que é o geográfico, não tem ponto e 2 algarismos. Ok, meus amores? Tá? Para a gente poder olhar. E quando era subdivisão da subdivisão, ainda ficavam 3 algarismos. E assim vai embora, tá? Mas não tem um ponto na frente. Aí eu já, o olhômetro, eu já sei o que é forma, o que é geográfico. Ok? Vamos lá, rapidinho, para o nosso exemplo. Poesia italiana. Poesia italiana. Poesia está dentro de língua ou de literatura? Está dentro de literatura. Sacaram? Tá? Então, poesia vai estar dentro da literatura. E eu chamo a poesia de forma literária. Quando nós temos a forma literária, a gente vai deixar o Y, porque é literatura, e vou pegar a primeira letra dessa fórmula, dessa forma literária. Como é poesia, então P, ok? Tá? Por isso que ficou P, P de poesia, que está dentro do Y, que é literatura, ok? E depois nós temos que ir lá na local list e achar o número da Itália para poder colocar aqui na minha classificação. Então a gente vai vir aqui, ó, Itália 35, ok? Tá? Então vamos lá. Nós já temos a literatura, que é Y, a poesia, que eu não penso, é P, porque é uma forma literária que está dentro da minha literatura. E nós já vimos lá na minha tabelinha que a Itália é número 35, sem ponto porque é geográfico. Logo, a minha anotação para a poesia italiana passa a ser Y35P. Ok, meus amores? Tá? A nossa segunda, dicionário da língua grega. Perceba que eu já estou misturando tudo. Eu estou misturando dicionário, é forma. Língua grega. Língua é literatura ou é língua? É língua. Então já sabe que é X, porque é língua. E depois eu vou ver o número geográfico da Grécia. Então estou pegando dois auxiliares de forma, auxiliares, tabelas auxiliares, a de forma e a de lugar, e mais o assunto principal, que né, a minha língua, que vai ser X. Dicionário é forma física. Então, como é que vai ser o meu dicionário? Nós vamos colocar a nossa letrinha equivalente a dicionário. E depois eu vou na minha local list e vou ver o número de Grécia, ok? Então, vamos lá. Dicionário, ponto 5. Achei já o número de dicionário, não é? Então, dicionário, ponto 5. Agora, eu tenho... Mas, Guilhermina, por que não vai ser D?
Porque não é uma forma literária, não. Ele é uma forma física, não esquece, tá? Então, por isso que o dicionário, eu vou para a tabela de auxiliar forma, tá? E a Grécia? A Grécia, 32. Então, Grécia, 32. Então, meus bebês, nós já temos aqui, ó, x 32.5. Dicionário da língua grega, ok? Tá? E o geográfico? A tabela geográfica é chamada de local list, isto é, a lista de todos os locais, e ele tem número de 11 a 99, ok? E nós já vimos lá na frente, já 2, 3 vezes essa lista, então vamos partir direto para o nosso exemplo. Também, meus amores, estou misturando as coisas, olha aí, ó, revista é forma, não é? Revista de medicina, assunto principal, assuntos auxiliares. Quem é o assunto principal mesmo? É o sujeito, é quem não pode sair da tua frase. Revista pode sair, a Austrália pode sair, mas a medicina não. Por isso, meus amores, que vai ficar o assunto principal, medicina. O meu assunto auxiliar geográfico, Austrália. Assunto auxiliar de forma, periódicos, porque é revista. Ok, meus amores? Tá? Então, nós temos aqui a medicina como assunto principal. Nós temos o periódico, não é? Como sendo a minha forma. Nós temos a Austrália como sendo o meu lugar. Aí, nós vamos na tabela principal, lá nas classes principais, medicina, letra Q. O nosso periódico, nós já vimos umas 2 ou 3 vezes, é ponto 7. Percebam que quando é forma, ponto 7. E quando é lugar, é só número, não tem a pontuação. Então, a olhômetro, eu sei que ponto 7 é auxiliar de forma e o 21 é auxiliar de lugar. Belezinha? Então, agora é só montar. Q 21.7. Sempre a forma é a última. Ele segue o padrão da CDD, que é EJOTEM-FOR, não é? Quando a gente vai fazer a ordem de citação. Então, ele também seguiu, ok? História da Ásia. Nós temos história, nós temos Ásia. A história é o M, a Ásia é o 24. Esse tá mamão com açúcar, né? M24, ok? Tá? O que dizer então, meus amores, sobre o sistema de classificação de Cater? Em relação à sua notação, ela passou a ser mista, sim, porque ela fazia uso de letras e de números, ok? Ela recebeu o nome de expansiva não só pelo fato de usar as 25 letras do alfabeto, com exceção da P. Ela é expansiva porque, por exemplo, a classe A, ela se subdividia em A, B, C, D até Z. A classe B se subdividia em A, B, C até Z. Vamos dizer que a BC daqui se subdividia em A, B, C até Z, ou seja, cada classe se subdividia em 25 classes. E a subclasse se subdividia em 25 classes, e assim sucessivamente. É justamente por esta razão que ela recebeu o nome de classificação expansiva, ok? Tá? Índice. Cada partezinha tinha um índice, uma vez que cada parte foi publicada em datas diferentes. Só que qual era a vontade de Cater? Era fazer um índicezão, né? Ele queria fazer um índice que abarcasse as 7 edições.
mas lamentavelmente ele não conseguiu chegar a esse seu sonho devido ao seu falecimento, não é? O que dizer também acerca da Expansive Classification, que como objetivo primeiro queria Cater apresentar um sistema que fosse capaz de acompanhar a história, que fosse capaz de acompanhar o surgimento das novas áreas de conhecimento, né? Então, por isso que ele queria assim acompanhar o crescimento dos acervos, tá? Ele queria como objetivo geral que o instrumento que ele estava disponibilizando para a classe biblioteconômica que fosse algo extremamente flexível, que fosse algo que pudesse trazer satisfação e encontrar os assuntos de forma menos engessada que era na CDD, né? Como a gente sabe que a CDD apresenta alguns mecanismos que até mesmo para a gente conseguir fazer a classificação, a gente pena um bocadinho, né? Então, por isso que muitas bibliotecas utilizam a CDU, por conta que ela tem esse caráter, né? Mais voltado um pouco para o sistema de Cater, né? O sistema, a princípio, como eu falei para vocês, recebeu maravilhas, super bem quisto, mais de 100 e tantas bibliotecas começaram a utilizar, todos satisfeitos, não é? Só que, infelizmente, com o falecimento do Cater, apesar do seu sobrinho tentar dar continuidade, ele não tinha a mesma visão que o tio e fez com que as edições parassem de ser atualizadas, o que lamentavelmente fez com que ela passasse a entrar em desuso. Ok, meus amores? E aqui nós ficamos com a nossa classificação expansiva de Cater. Se você gostou, não esqueça o like, não esqueça de se inscrever no nosso canal, ativar o nosso sininho, nos seguir nas redes sociais e nos aguardar na nossa próxima aula, se Deus quiser. Tchau, tchau!